Um mundo misterioso, uma vida de criaturas em grande parte desconhecidas, que já não existem, pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que se diz terem percorrido a Terra em uma era que aguça a curiosidade de muitos. Claro, estamos falando da era pré-diluviana, registrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que acontecia no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que estaremos discutindo neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, que também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano, matando brutalmente seu próprio irmão Abel. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod, nomeando-a em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira mencionada na Bíblia. Contrariando teorias extrabíblicas, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, enquanto o homem experimentava uma espécie de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teses científicas. Isso fica claro ao examinarmos os relatos bíblicos do período antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece silenciosa sobre esse assunto. No entanto, diversos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. A única fonte que fornece informações cronológicas sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica no capítulo 5 de Gênesis. No entanto, é improvável estabelecer datas exatas a partir desse registro, pois não é esse o seu propósito. Genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Com base nos dados genealógicos em Gênesis 5, os estudiosos observam que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana. Durante essa época, havia apenas uma língua, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos, desempenhando um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações. Muitas interpretações alternativas surgiram sobre a longevidade das pessoas antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional no cristianismo é a de uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, sendo também um assassino duplo que se orgulhava de sua crueldade. Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também considerou injusta a punição de Deus. A Bíblia também afirma que, na era antediluviana, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias, resultando na rápida prevalência da impiedade em toda a civilização. Isso significa que, naquela época, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus, mas com o tempo essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquele tempo, havia nefilins na terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens.
No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os Nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, exercendo domínio através de atos de tirania, elevando ainda mais o nível de pecado da humanidade. No entanto, na era antediluviana, também havia pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, continuando a ser lembrado como exemplo de fé até os tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado sem ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos últimos anos da era antediluviana, Noé foi uma rara exceção de alguém que continuou a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. Assim, a era antediluviana terminou com a efusão da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola no capítulo 3 e versículo 6, registra o fim da história antediluviana, afirmando que por essas águas, o mundo daquela época foi inundado e destruído. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um aviso para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era presente, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, relacionando-se, mas todos estarão ocupados demais para atender ao chamado de arrependimento de Deus. Então, assim como aconteceu com a geração pré-diluviana, as pessoas só despertarão quando o julgamento de Deus for derramado sem oportunidade para retorno. De fato, Jesus ilustrou esse momento, dizendo que assim como no mundo pré-diluviano os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias os não arrependidos também serão retirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Portanto, este é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete contundente de que um estilo de vida caracterizado pela ignorância dos padrões de Deus e pela indulgência no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era presente devem servir como um aviso. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino em um dilúvio catastrófico ilustra a gravidade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo.